Graça e paz, igreja, amém? Como é bom podermos adorar o nome do nosso Senhor e engrandecer a Ele nessa noite. Mesmo que nós não podemos estar reunidos como igreja, convido você nessa noite a adorar o nome do nosso Deus na sua casa, com a sua família. Convido você a fechar seus olhos para que juntos nós possamos orar para iniciar o nosso culto dessa noite, amém? Pai amado, Senhor, nós estamos aqui para Te engrandecer, Senhor, e para adorar ao Teu nome, Deus. Que Tu possa receber, Senhor, todo o nosso louvor, a nossa adoração, Deus, e que mesmo não podendo estar reunidos como igreja, Senhor, nós possamos nos nossos lares, com a nossa família, adorar a Ti, Senhor, e render graças ao Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Essa primeira canção que nós vamos cantar, ela é bem antiga e ela fala sobre o amor do Senhor sobre as nossas vidas. E nós realmente podemos, como a canção diz, cantar o amor do nosso Deus para todo sempre. Porque o amor dele é tremendo, é poderoso, é maravilhoso sobre as nossas vidas. Amém? Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Meu coração exulta. De alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. 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 Sim, Senhor, nós queremos cantar o teu amor, Senhor, para todo sempre. Nós queremos engrandecer a Ti, Senhor, com a nossa vida, com tudo que somos, Senhor, com a nossa família, neste momento de adoração a Ti, Deus. Recebe todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, Senhor. Que nós possamos realmente, Pai, expressar a Ti uma oferta de gratidão, Senhor, através das nossas canções, através dos nossos louvores, Senhor, das nossas orações, Pai. Nós queremos engrandecer o Teu nome, Senhor, porque Tu és soberano, Senhor, Tu és tremendo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Essa próxima canção, ela fala sobre o verdadeiro adorador. O Senhor tem buscado os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E que nesse momento você na sua casa, com a sua família, possa realmente adorar o Senhor de todo o coração, de todo o teu ser neste momento. Engrandeça o nome dEle, exalte o nome do Senhor, porque Ele é tremendo e Ele é poderoso. Amém. Pai, sei que os teus olhos
dastes a Davi. Vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Acha em mim um verdadeiro adorador. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar louvor. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar louvor. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. Achei em mim um verdadeiro adorador. Boa noite, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Alegria estar aqui com você, alegria poder trazer a palavra para você, alegria em poder ouvir e cantar as canções que nós cantamos. Deixa eu dar uma dica para você aqui, eu espero que você esteja cantando em casa, né? Porque é muito gostoso participar do culto. Espero que você esteja com a sua Bíblia na mão agora ou com o seu celular ligado. Que você não seja apenas um telespectador do culto, você faz parte do culto, amém? Então, mesmo estando em casa, mesmo estando na frente de um celular, de um computador, de uma televisão, você pode cantar, você pode adorar, você pode fazer as orações, você pode ler a Bíblia junto, porque nós estamos em um culto, não é um programa, é um culto. Eu aqui, você na sua casa, mas nós estamos cultuando a Deus, amém? Irmãos, hoje é o primeiro domingo do mês, é culto de ceia. Você deve ter feito a ceia na sua casa, com o seu esposo, mas você sabe que na igreja, todo primeiro domingo do mês, nós temos testemunho. E pensando hoje, nesse domingo, quem ia testemunhar, o Senhor falou comigo para mim mesmo testemunhar, de um fato que aconteceu essa semana lá em casa. E antes de nós irmos então para o estudo da palavra, eu queria contar esse testemunho. Essa semana, eu não me recordo exatamente o dia, mas nós estávamos dormindo à noite e a Beatriz ela ainda acorda, né, durante as noites. E a Bruna trouxe ela para dormir conosco na nossa cama. Pela manhã, era umas 5h30, 6 horas, a Bruna levantou para fazer o devocional, a Bea ficou dormindo comigo e costumeiramente a Bruna colocou alguns travesseiros no lugar onde ela estava e para fazer uma barreira, para a Bea não cair da cama. Só que ela está se mexendo demais, né? Ela vai fazer 9 meses e ela se mexe. E de repente eu escutei um barulho e um choro e ela caiu da cama, irmãos. Ela rodou por cima dos travesseiros e ela caiu. Eu escutei um barulho e uns gritos e eu saí correndo, saí da cama correndo, fui lá, peguei ela, a Bruna veio correndo. E naquele desespero a Bruna pegou ela e acalmou e ela mamou um pouquinho. E eu peguei o telefone e rapidamente liguei para o pediatra. Isso era umas 6h05, 6h10 da manhã por aí. Ele me atendeu. Prontamente ele atendeu o telefone, eu disse, olha doutor, aconteceu assim. Ele falou, que altura que é a cama? Eu disse, a cama é alta, daquelas boxes, ela tem uma altura, eu não sei precisar, mas é alta.
E ele falou, como é que ela está? Eu disse, não, ela está bem, ela tá mamando, ela parou de chorar e tal, e dá para ver um pequeno vermelhozinho na testa, mas muito pequeno, parece que nem caiu. Eu disse assim, levo no médico ou não levo? Levo no hospital? O que precisa fazer, será? Ele disse, olha, acho que melhor dar uma olhada primeiro. Ele falou, espera algumas horas, olha, vê se aconteceu alguma coisa, vê se tem alguma diferença, vê se ela está fazendo algo diferente, daí se tiver alguma diferença, vamos levar no hospital, mas se não, dá uma olhadinha. Eu disse, tá bom, né? Mas você sabe que pai fica extremamente preocupado, né? E eu fiquei com aquela angústia no meu coração e conversando com a Bruna, levamos, não levamos, levamos, não levamos. Eu disse, vamos aguardar. Nós tomamos café, ela ficou ali conosco na mesa, brincou e tal, como se nada tivesse acontecido, irmãos, nada. E eu estava com aquilo no meu coração, eu disse, mas meu Deus, essa menina caiu da cama, e é alto, ela é um bebê, eu disse, ela está brincando, está engatinhando, está indo por tudo, parece que não aconteceu nada. E eu ficava com aquela angústia no meu coração e tal, até que de repente o Senhor falou comigo, né? O Espírito Santo de Deus ministrou ao meu coração a seguinte frase, ele disse assim, ó, calma, eu segurei. E ali naquele momento eu entendi que Deus havia segurado a Bia, não no sentido de que ela não caiu da cama, mas no sentido de que ela não sofreu o que ela poderia ter sofrido na queda. Tá? Eu tenho a plena convicção de que foi a mão de Deus que, vamos dizer assim, segurou a minha pequenininha para que não sofresse algo pior naquela queda da cama. E ela está super normal, tranquilo, se você olhar para ela, você não vê nem um galinho, que geralmente quando as crianças batem a cabeça, a gente vê um galo, né? Você não vê absolutamente nada. E eu descansei o meu coração depois daquilo que o Senhor me falou. Calma, eu segurei. Foi para mim assim um bálsamo, irmãos. Tá? Deus é o Senhor que guarda as nossas vidas. Sempre. Não, necessariamente algum dia nós vamos partir. Mas às vezes nós nos esquecemos da imensidão de momentos em que Deus tem guardado as nossas vidas e a nossa família. E essa semana eu fui lembrado mais uma vez na prática do cuidado de Deus para com a minha família, para com a minha vida, para com a vida das minhas filhas. Tá? E eu queria agradecer e adorar o Senhor com esse testemunho e também com uma oração, porque Deus é aquele que tem cuidado de nós. E eu tenho certeza que se você parar para se lembrar, você vai lembrar aí na sua mente agora algum milagre que Deus fez na sua vida referente ao cuidado. Algo que Deus fez para cuidar você, para cuidar a sua família. Amém? Queria fazer uma oração, irmãos, então, para nós começarmos. Uma oração de gratidão por esse Deus que cuida de nós, esse Deus que cuidou da Bia, que cuida da minha vida, cuida da sua, esse Deus que tem olhado por nós. Uma oração também em favor daqueles que estão enfermos, especialmente em nossa cidade. Estamos enfrentando assim uma crise um pouco mais elevada de saúde. O número de casos subiu demais, o pessoal está muito assustado, muitas pessoas internadas. Vamos orar por eles, vamos orar pelo pessoal do hospital, os trabalhadores de saúde, e vamos orar de forma geral para que a graça de Deus se manifeste, para que mesmo em meio a esse tempo tão conturbado, continue havendo salvação e restauração. Amém? Acompanhe comigo essa oração, feche teus olhos onde você está, não fique com os olhos abertos. Feche teus olhos, você não é um telespectador, você é alguém que está cultuando a Deus na sua casa, mas você está cultuando a Deus. Feche teus olhos. Senhor, meu Deus e Pai, louvado seja o teu nome. Eu quero agradecer imensamente o Senhor, ó Deus. Imensamente porque o Senhor é Deus bondoso, justo e maravilhoso. Porque o Senhor é um Deus que nos ensina, um Deus que cuida de nós, um Deus que olha por nós, um Deus que zela pela nossa vida. Senhor, meu Deus, eu tenho muito a agradecer ao Senhor essa semana pelo livramento que o Senhor deu para minha filha, para minha família. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque eu sei que nós estamos suspensos em Tuas mãos, ó Deus, e isso traz conforto, traz paz ao nosso coração. Eu sei, Senhor, que todos aqueles que servem a Ti estão suspensos em Tuas mãos, Senhor. E o Senhor é o Deus que nos sustenta, o Deus que guarda a nossa vida, o Deus que olha por nós, ó Pai.
E por isso nós oramos a Ti, por isso nós cantamos as canções tão lindas que nós cantamos antes. Não são para nós, mas são para engrandecer o nome do Senhor, são para adorar o nome do Senhor. Esse culto, Deus, ele não é para nós, ele não é, Senhor, para quem vai ver, ele é para o Senhor. Nós estamos aqui para adorar o Senhor, nós estamos aqui para engrandecer o nome do Senhor, nós estamos aqui para proclamar o Teu nome, Jesus, pois somente o Senhor é Deus poderoso, santo e majestoso. E nesse momento, Pai, como igreja, reunidos em oração, ó Deus, num só Espírito, nós queremos colocar, Senhor, todas as pessoas que estão enfermas, ó Deus, nesse país, nesse mundo, especialmente em nossa cidade, nas cidades vizinhas. Senhor Jesus, Tu és o Deus que cura e nós cremos nisso, Senhor. Nós cremos no Teu milagre, nós cremos no Teu bálsamo de restauração. Senhor, meu Deus, nós sabemos que o Senhor é Deus poderoso. O Senhor não fez milagres apenas no passado, o Senhor é o Deus que faz milagres hoje. E por isso nós oramos por todas essas pessoas que estão enfermas, ó Deus, mas não apenas, ó Pai, com esse vírus, não. Todas elas, ó Deus, aqueles que estão com problema de diabetes, de coração, Senhor, com depressão, aqueles que estão, ó Deus, que se acidentaram essa semana, ó Pai, aqueles que estão, ó Deus, por algum motivo internados, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, Deus, que a Tua mão poderosa vá, ó Deus, adentrando e restaurando e curando, Pai, e trazendo bálsamo de restauração e graça, Deus, em nome de Jesus, Senhor, é a nossa oração. Queremos orar, ó Deus, pelos profissionais de saúde, Senhor, pedindo que o Senhor venha interferir, ó Deus, fortalecendo a vida deles, ó Deus, numa carga de trabalho tão pesada que eles estão tendo nesses dias. Que o Senhor manifeste a Tua presença, que o Senhor, ó Deus, os fortaleça no seu físico, no seu ânimo, Senhor, no seu espiritual, no seu emocional, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, sei com cada um deles, ó Deus, os administradores, ó Deus, os que trabalham na portaria, Senhor, aqueles, ó Deus, que trabalham na limpeza, Senhor, o pessoal que trabalha com o atendimento a pessoas, ó Pai, todos os enfermeiros, os técnicos, os médicos, ó Deus, os especialistas, todos eles, ó Deus, que o Senhor traga um renovo, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Capacita-os, ó Deus, derrama sabedoria no coração deles, na mente deles, ó Deus, renova o amor deles, ó Pai, pela profissão, pelas pessoas, ó Deus, é a nossa oração. Oramos, Deus, pela nossa cidade, oramos pelas cidades vizinhas, pedindo a Tua bênção, a Tua intervenção, a Tua graça poderosa sobre nós, ó Pai. Livra-nos, ó Deus, guarda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Queremos clamar, Senhor, por cada família que está vendo esse culto, ó Deus, por cada pessoa, pedindo que o Senhor vá de encontro, Deus, ao coração de cada um. Deus, nós estamos aqui para olhar um pouco a Tua palavra, mas ela é infinitamente maior do que nós, ela é perfeita e nós somos pecadores. E nós precisamos, ó Deus, da intervenção do Teu Espírito Santo, porque é Ele que nos faz entender a Tua palavra verdadeiramente, é Ele que nos faz entender, Senhor, os Teus planos verdadeiramente. Por isso, Deus, o pedido, Deus, que eu faço nesse momento é que o Teu Espírito Santo venha falar o nosso coração nessa noite através da Tua palavra, assim como falou, Deus, com os louvores, ó Pai, em nome de Jesus. Senhor, que venha a Tua palavra até nós. Senhor, que não seja aquilo que nós queremos ouvir, que não seja aquilo que nós esperamos ouvir, mas que seja aquilo que nós precisamos ouvir, que seja a palavra que vem do Teu trono de graça, Deus, diretamente do Senhor para as nossas vidas, ó Deus, e que ela entre em nós, faça morada em nosso coração e mude, Senhor, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa maneira de ver esse mundo, ó Deus, que a Tua palavra, mediante o poder do Teu Espírito Santo, Senhor, venha mudar, nos transformar de dentro para fora, Senhor, para que possamos, ó Deus, ser mais parecidos com Cristo Jesus. Tira da nossa mente toda preocupação, ó Deus, tira da nossa mente toda a distração nesse momento, Senhor, e nos permite focar especificamente para ouvir a Tua palavra, buscar entendimento, para que ela faça morada e mudança em nós, ó Deus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus e aleluia. Bênção demais. Desafio você, nessa semana, a compartilhar um testemunho do que Deus fez na sua vida. Você podia aceitar o desafio, irmão. Às vezes você vai trabalhar amanhã, que é segunda-feira, ou com algum parente seu através do WhatsApp. Compartilhe algum testemunho.
Hoje eu contei do livramento que Deus deu para a Bia, minha filha. Você pode contar o que Deus fez na sua vida semana passada, mês passado, ano passado. Compartilhe o poder de Deus, irmãos. O testemunho é uma ferramenta poderosa de evangelismo. Amém? Vamos lá. Irmãos, abra sua Bíblia comigo no livro de Lamentações, capítulo 3. Depois de Jeremias, lá no Antigo Testamento, nós vamos estar lendo do versículo 19 até o verso de número 24. Eu tenho absoluta certeza que você conhece pelo menos um versículo desse texto, porque é um dos mais famosos que tem na palavra de Deus. E eu queria usar esse texto hoje para falar com você a respeito de um assunto muito importante, mas que eu só vou falar depois de ler o texto. Vamos lá? Lamentações, capítulo 3, versículo de número 19 até o verso de número 24. Diz assim a Santa Palavra: como é amargo recordar meu sofrimento e meu desamparo. Lembro-me sempre desses dias terríveis, enquanto lamento minha perda. Ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disso. Eu quero ler de novo esse versículo. Preste muita atenção. Ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disso. O amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é a sua fidelidade. Suas misericórdias se renovam cada manhã. Digo a mim mesmo: o Senhor é a minha porção. Por isso, esperarei nele. Vamos ler essa última parte de novo. Você podia ler em voz alta na sua casa. Você podia se colocar de pé agora, com a sua Bíblia na mão, com o seu celular aberto, e ler em voz alta, mas lê para você, assim, com confiança. Lê assim, ó. Digo a mim mesmo: o Senhor é a minha porção. Por isso, esperarei nele. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu quero falar com você hoje sobre esperança. Exatamente isso que você ouviu. Eu quero conversar com você hoje sobre esperança. Por quê? Porque eu creio que nós precisamos falar sobre esperança num momento em que a maioria das vozes que ouvimos são vozes de caos, são vozes de sofrimento, de desgraça. Essa semana eu estava assistindo um debate político, e uma emissora, então eles sempre colocam duas pessoas para debater, necessariamente não são políticos, mas eles debatem acerca de temas políticos. E um dos debatedores, eu lembro que eu fiquei abismado com o que o cara falou, era um advogado, e eles estavam falando sobre a pandemia e ele falou direto para a câmera, assim, com muita convicção. Ele disse: nós precisamos entender que vai morrer gente nas calçadas, nós precisamos entender que vai morrer gente nos apartamentos, nas sacadas, vão ter corpos nas ruas. E eu me recostei na minha cadeira, eu pensei assim: está maluco, sujeito? Que boca é essa, pelo amor de Deus? Que é isso? Onde já se viu falar algo desse tipo? Talvez você esteja aí vendo o culto e esteja pensando o seguinte: pastor, você não está antenado, as pessoas estão morrendo. Eu sei que estão morrendo, irmãos. Eu sei que a pandemia é grave. Eu sei que a situação é difícil. Eu sei que está complicado. Agora, eu não quero ser boca de desgraça nem de caos. Eu quero ser uma voz de esperança em meio ao sofrimento. Eu quero ser uma voz de esperança em meio a um turbilhão de desgraça que as pessoas estão falando por aí. Isso não é ser inconsequente, negativo. Isso é saber aonde se deposita uma esperança que tem fundamento e que realmente, não é que pode, é que vai acontecer. Vai acontecer. Aqui é a primeira lição que eu quero ensinar para o meu coração e para o seu. A esperança do cristão, ela não é vã. A esperança de quem conhece a Cristo, ela não é sentimental. Ela não é jogo de sorte. Talvez aconteça, talvez não aconteça. Não. A esperança do cristão se fundamenta em Deus e vai acontecer. E eu creio que nós precisamos, irmãos, como igreja, sermos voz de esperança
em meio àqueles que são voz de caos numa situação como essa. E quando eu penso em esperança, eu não encontro um texto que encante mais o meu coração do que de Lamentações e do que um sujeito chamado Jeremias. Esse sujeito sabe nos ensinar o que é esperança, porque ele sabe o que é o sofrimento, irmãos. Eu quero dizer um negócio para você, eu não sei se você conhece a história de Jeremias, mas somando todas as nossas dores, todas as nossas dificuldades, eu tenho plena convicção de que nós não sofremos 10% do que Jeremias passou de sofrimento na sua vida. Talvez você diga assim, pastor, o senhor está exagerando, o senhor não conhece minha vida, eu sou um cara que sofri demais. Não se compara ao sofrimento de Jeremias. Eu quero explicar um pouquinho por quê. Jeremias foi um dos últimos profetas, o último profeta a ver Israel como reino antes do cativeiro babilônico, a ver Jerusalém como cidade antes dela ter sido destruída. Deus havia determinado o julgamento sobre Israel por causa do pecado. E o julgamento seria levar Israel cativo durante 70 anos como prisioneiro dos babilônios. E para isso os babilônios teriam que conquistar Judá, o reino de Judá. E eles vêm com o seu exército marchando e conquistando cidade após cidade, cidade após cidade. Eles cercam Jerusalém, não entra e não sai nada, começa a imperar e reinar a fome dentro de Jerusalém. As coisas mais absurdas são feitas pelo povo, sofrimento, dor, desgraça. Como se isso não bastasse, chega um determinado momento em que o exército dos babilônios invade Jerusalém. Eles conquistam a cidade onde estava o templo de Deus. E na conquista de Jerusalém, eles fazem coisas impensáveis. Muitas pessoas são mortas naquele dia. Os nobres de Jerusalém, os sacerdotes e as pessoas que tinham algum tipo de conhecimento foram escravizadas e levadas embora para a Babilônia, para serem escravos na terra da Babilônia. Crianças, mulheres, jovens, adultos, todos foram embora. Foi deixado na terra apenas os mais pobres dos mais pobres, dos mais pobres, dos mais pobres. Eles derrubam o muro de Jerusalém, o muro que dava proteção para a cidade é derrubado. Os portões foram queimados. Os palácios dos reis de Jerusalém foram queimados. As casas dos habitantes de Jerusalém foram derrubadas e queimadas. O templo de Deus, o templo que Salomão havia construído, o templo que Davi havia sonhado no coração de construir, e o templo que Salomão construiu e que Deus usava para si, foi colocado abaixo. As riquezas foram levadas embora. O templo foi queimado e derrubado. Tudo isso Jeremias presenciou com os seus olhos. Ele viu essa grande desgraça e esse sofrimento. Por isso que no versículo 19 ele diz assim, como é amargo recordar meu sofrimento e meu desamparo. Ele diz assim, como é difícil me lembrar daquilo que eu vi e vivenciei. Como é difícil. E no verso 20 ele diz, lembro dos dias terríveis, enquanto lamento as minhas perdas. Esse homem presenciou a destruição da sua nação, a destruição da sua cidade, mas acima de tudo, o que mais doía no coração de Jeremias, ele presenciou a destruição do templo de Deus. E quando ele escreve Lamentações, ele vai falar sobre isso, sobre as dores de ter visto o que ele viu, sobre as dificuldades de vivenciar o que ele vivenciou. E quando você lê Lamentações, ele é um livro muito pesado, sentimental, porque Jeremias está derrubando ali o seu coração sofredor, está derrubando ali a sua angústia. Mas o interessante do livro de Lamentações de Jeremias é que há uma fagulha de esperança naquilo que Jeremias diz. Sim. Mesmo no meio desse sofrimento brutal e horrível, encontra-se uma fagulha de esperança. Quando lá no versículo 21 ele diz assim, ainda ouso, porém,
ter esperança. Mesmo no meio da mais completa destruição, mesmo no meio do maior sofrimento, mesmo no meio do maior desgaste possível, esse homem enche a boca dele para ser voz de esperança. Quando ele diz assim, é uma ousadia, mas eu ouso ter esperança. A esperança de Jeremias não é uma esperança sentimentalista, não. Jeremias tinha esperança porque colocava essa esperança em Deus. Deus era a fonte da esperança do coração e da mente de Jeremias. E se você vai olhar o texto que nós lemos, você vai perceber que essa esperança de Jeremias em Deus era sustentada por 3 atitudes exclusivas de Deus que ainda fazem parte da nossa vida hoje. E por isso, irmãos, que quando eu olho para esse texto, quando eu olho para a vida desse homem, quando eu vejo a circunstância que ele estava passando e quando eu vejo aonde ele firma a esperança dele, eu tenho a plena convicção de que hoje vivendo o que eu estou vivendo, olhando o que eu estou olhando, passando o que estamos passando, podemos ter esperança sim, porque a nossa esperança está pautada em Deus, em atitudes de Deus, e Deus não mudou. E nessa noite eu gostaria de olhar com você para essas atitudes sobre as quais Jeremias repousava a esperança de dias melhores. E queria dizer para você que essas atitudes de Deus estão ativas hoje. E eu quero ser bem categórico e afirmar assim, de uma maneira com muita dedicação, olhando para você, que assim como Jeremias ousou ter esperança de dias melhores, eu e você também podemos. Eu e você também podemos ter a fagulha de esperança que brotava no coração de Jeremias e que com o passar do tempo se tornou uma labareda, um fogo consumidor. Nós também podemos ter esperança. Vamos juntos olhar esse texto e ver quais são as atitudes de Deus sobre as quais Jeremias depositava a sua ousadia de ter esperança. Primeira atitude de Deus sobre a qual Jeremias depositava a sua esperança era o amor. O amor. Se você ler comigo o verso 22, o início do verso 22 começa com uma afirmação poderosa. Diz assim, o amor do Senhor não tem fim. É eterno. O amor de Deus lá na época de Jeremias é o amor de Deus agora. E o será enquanto o mundo for mundo. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós descobrimos que esse amor de Deus, ele não é somente um sentimento. Acima de um sentimento, ele é uma atitude, uma ação real, efetiva e direcionada. O amor de Deus em toda a Bíblia sempre foi expresso através da fala e da ação. Da fala e da ação. Eu sempre dou o exemplo de João 3,16, que demonstra claramente isso. Lá diz assim, Deus amou o mundo, falou, enviou Jesus, ação. O amor de Deus é esse complemento entre o sentimento expresso e a ação efetiva. E diferente do que nós podemos imaginar quando nós falamos de amor de Deus, nós não estamos falando de permissividade. Porque é importante falarmos isso hoje, porque há o surgimento de um grupo de cristãos que imagina, porque a Bíblia diz que Deus é amor, então Deus permite todas as coisas. Não é assim. O amor de Deus também exerce a justiça. Porque Deus ama, Deus é justo.
O amor de Deus não aceita tudo. Então Deus me ama, eu faço do jeito que eu quiser, como eu quiser, da forma que eu quiser, porque Deus me ama. Não é assim. Esse amor de Deus expresso em ações, atitudes e palavras, ele é um amor de excelência. E no amor de excelência não se aceita qualquer coisa. O amor de Deus é o amor que move também a justiça do Senhor. E nós não estamos errados em afirmar que o que aconteceu em Jerusalém, em Judá, foi sim a justiça de Deus por causa do pecado do povo. Deus amava o povo e por amar o povo de Israel, ele se recusava a fechar os olhos para o pecado do povo, para os erros do povo. Por amar o povo, Deus agiu na intenção de corrigir o povo. A justiça de Deus foi exercida repreendendo o erro das pessoas, para que elas pudessem viver de uma forma a mudar a sua postura, a alterar a sua maneira de comportamento. Porque quando Deus nos ama, Ele nos corrige. Quando Deus nos ama, Ele nos ajuda a mudar a história, porque o amor é isso. O amor não é algo que aceita tudo, o amor é algo que nos faz pessoas melhores. E para sermos melhores, muitas vezes nós precisamos dar de cara com a crise. Às vezes a gente pensa um falso pensamento, uma ideia errada, que nós pensamos o seguinte: eu estou sofrendo, será que Deus não me ama? Ama, Deus me ama. Como me ama tanto, 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 que muitas vezes permite que o sofrimento bata a minha porta, para que através desse sofrimento eu seja lapidado, mude a minha história, o meu comportamento, e saia no final desse processo alguém melhor do que eu era antes de encarar. É difícil de ouvir isso, às vezes é difícil de entender, mas essa é a realidade. Agora, o mesmo amor que permite muitas vezes que a dor bata na minha porta para trazer mudança, é o amor que sempre está ali presente para me dar a força necessária para restaurar a minha vida. O amor que disciplina também é o amor que restaura. Vou explicar para você com uma imagem que você vai ter na sua mente. Se você é pai e mãe, você sabe. Se você vê o seu filho fazer repetidamente coisas erradas, você tem que tomar uma decisão. Você vai discipliná-lo ou não? Se você o ama verdadeiramente, você vai discipliná-lo, porque você sabe que aquilo que ele está fazendo, se ele não parar de fazer, vai ser muito pior lá na frente. Então você o disciplina, e quando você disciplina ele, ele não gosta, ele chora, muitas vezes ele esperneia. E quando você vê as lágrimas descendo pelo rosto do seu filho, aquilo dói no seu coração. E aí o que você faz? Você pega ele no colo e você abraça. E você conforta. E você ajuda ele a entender o que aconteceu, você ajuda ele a melhorar. O mesmo amor que permite a disciplina é o amor que traz a restauração. E é aqui que está a base de sustentação para a esperança de Jeremias. Jeremias entendia que por amor Deus permitiu que Israel padecesse por causa dos seus pecados, para entender o caminho errado que estava sofrendo, estava caminhando. Mas Jeremias também entendia que esse mesmo amor não permitiria que Israel fosse completamente destruída. Jeremias entendia que esse amor traria restauração. Quer ver como é verdade? Abra sua Bíblia em Jeremias 33. Jeremias, volta um pouquinho aí, Jeremias capítulo 33, eu quero ler do versículo 1 ao 11. Jeremias 33, versículo 1 ao 11. Olha o que diz ali. Enquanto Jeremias estava preso no pátio da guarda, o Senhor lhe deu outra mensagem. Assim diz o Senhor que fez a terra, que a formou e a estabeleceu. O Senhor é o seu nome.
Pergunte-me e eu lhe contarei coisas maravilhosas, segredos que você não sabe a respeito do que está por vir. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: vocês derrubaram as casas desta cidade e até o palácio do rei, a fim de obter material para fortalecer os muros contra as rampas de cerco e as espadas dos inimigos. Esperam lutar contra os babilônios, mas os homens dessa cidade já estão praticamente mortos, pois em minha ira ardente decidi destruí-los. Abandonei-os por causa de toda a sua maldade. Perceba agora, virá o dia, porém, alguma coisa mudou, em que curarei as feridas de Jerusalém e lhe darei prosperidade e paz verdadeira. Restaurarei o povo de Judá e de Israel, a sua terra, e reconstruirei suas cidades. Eu as purificarei de suas maldades contra mim e perdoarei todos os seus pecados e rebeldia. Então esta cidade me trará louvor, glória e honra diante de todas as nações da terra. Os povos do mundo verão todo o bem que faço por meu povo e tremerão de espanto diante da paz e da prosperidade que lhes dou. Assim diz o Senhor: vocês disseram, esta é uma terra desolada, onde não há mais pessoas nem animais. Contudo, nas ruas vizinhas de Jerusalém e das outras cidades de Judá serão ouvidos novamente os sons de alegria e de riso, as vozes felizes dos noivos e das noivas voltarão a ser ouvidas, e também os cânticos alegres dos que trazem ofertas de gratidão ao Senhor. Cantarão, deem graças ao Senhor dos exércitos, porque o Senhor é bom, seu amor dura para sempre, pois eu restaurarei a situação desta terra ao que era no passado, diz o Senhor. Amor de Deus. Por conhecer o amor de Deus, Jeremias tinha a plena convicção de que Israel não seria totalmente destruída e de que dias melhores estavam por vir, e por isso ele conservava a chama da esperança dentro do seu coração. Agora deixa eu te dizer um negócio, meu irmão. Hoje, agora, na sua casa, na sua vida, sobre a sua família, sobre a igreja de Jesus nesse país, sobre a igreja de Jesus sobre essa terra, o amor de Deus continua exatamente o mesmo. A igreja do Senhor não será destruída nessa crise, a sua família não será destruída nessa crise, porque o amor de Deus mantém a chama da esperança e da restauração sempre acesas. Porque Deus nos ama, nós temos a plena convicção de que dias melhores estão por vir. Lembre-se do amor de Deus. Lembre-se que o amor de Deus não mudou. Independente se você olha para os lados e você vê sofrimento, desgraça e dor, o amor de Deus não mudou. E é esse amor de Deus que não permitirá que o fim chegue nesse momento. Mas, ao contrário, é este amor de Deus que nos dá a plena convicção e garantia de olhar para os dias que virão e ter a esperança de que serão melhores do que esses que estamos vivendo. A chama da esperança de Jeremias era depositada em cima do amor de Deus e ali repousava, queimando dia após dia. Mas há uma segunda atitude de Deus sobre a qual Jeremias depositava a sua esperança. Essa atitude também está no verso 22, é a misericórdia. Assim como no amor, no verso 22, na parte B, nós vamos encontrar uma outra afirmação, uma outra postura firme, quando Jeremias diz assim: suas misericórdias são inesgotáveis. Inesgotáveis. A esperança de Jeremias era posta em cima da misericórdia de Deus,
uma atitude que não tem fim. E como nós olhamos no verso 22, ao observar o verso 23, nós percebemos que essa misericórdia não apenas não tem fim, como ela é completamente renovada todos os dias. Todos os dias a misericórdia de Deus se renova sobre a nossa vida. Por isso nós podemos ter esperança. O fato é, irmãos, você entende o que é a misericórdia de Deus? Você sabe o que significa misericórdia de Deus? Eu queria explicar para você misericórdia de Deus em dois sentidos. Primeiro deles, misericórdia de Deus é o ato de nós não recebermos o castigo que nós merecemos na sua totalidade. Todo homem é pecador e merece o peso do pecado, a consequência do pecado. Todo homem merece, porque todo homem é pecador. A misericórdia divina vem na ação de segurar a maior parte desse peso e desse castigo. Misericórdia de Deus não significa não nos dar o castigo que nós merecemos. Significa impedir a maior parte desse castigo, permitindo que nós recebamos apenas aquilo que tenhamos condição de suportar. Poderíamos dizer que a misericórdia de Deus é como um escudo que nos defende contra o castigo, contra o peso e contra a consequência dos erros. Ela vem no sentido de tomar para si a maior parte desse peso, deixando que venha até nós apenas um pequeno pedaço que nós temos total condição de suportar. Num segundo sentido, a misericórdia de Deus é a responsável pela postergação do juízo. O que eu quero dizer com isso? Por causa da misericórdia de Deus, o Senhor espera antes de exercer juízo. Se você abrir sua Bíblia no Salmo 103, verso 108, você vai encontrar o salmista dizendo assim: o Senhor é compassivo e misericordioso. Perceba agora, lento para se irar e cheio de amor. A misericórdia de Deus é como um freio na justiça de Deus. Ao invés da justiça ser exercida exatamente no mesmo momento, a misericórdia de Deus vem segurando, assim como era com o povo de Israel. Deus ele foi postergando a destruição de Jerusalém. Deus foi enviando profeta em cima de profeta para que aquele povo se arrependesse. E Deus foi segurando o juízo, a misericórdia de Deus estava ali atuando, e o juízo era segurando, e os anos foram passando, até que o juízo veio. Mas depois de um longo tempo em que a misericórdia de Deus estava atuando. Jeremias conhecia a misericórdia de Deus muito bem, e por isso colocava sua esperança sobre essa atitude de Deus. Ele sabia que a justiça de Deus vinha sobre Judá, ele sabia que vinha, só que ele também sabia que essa justiça foi atenuada ao ponto de não destruir completamente Israel. Israel estava cativo na Babilônia, sim, mas não estava completamente destruído, porque a misericórdia de Deus impediu a destruição daquele povo, foi atenuado. E mais, Jeremias sabia que Deus foi paciencioso com a sua justiça sobre Israel. Jeremias sabia que por causa dessa misericórdia, ainda haveriam dias pela frente, e que esses dias poderiam ser muito melhores do que os dias que ele estava vivendo. A lição para mim e para você hoje é a mesma. A misericórdia do Senhor está sobre a sua igreja, sobre a sua família, sobre a minha família. O peso do nosso sofrimento, da nossa dor, está sendo diariamente atenuado pela misericórdia do Senhor. E por isso que nós conseguimos suportá-lo, ainda que choremos, ainda que clamemos, ainda que nos desesperemos, ainda que seja doído demais.
Nós podemos suportá-lo, porque a maior parte desse sofrimento, a misericórdia de Deus segura, impede que venha até nós. E por causa dessa misericórdia, por causa dessa capacidade de Deus, dessa ação de Deus, em de suportar a maior parte da dor da nossa vida, eu e você podemos crer e ter esperança de que dias melhores virão, porque o sofrimento que estamos vivendo, as crises que estamos passando, as dores que estamos enfrentando, não é o fim, não seremos destruídos. A igreja de Jesus não chegou ao fim. Deus é misericordioso e as suas misericórdias se renovam sobre nós todas as manhãs, e nós venceremos, nós passaremos por essa crise, temos a esperança, baseada na misericórdia de Deus, de que dias melhores estão pela frente, de que algo novo vai acontecer, de que o melhor de Deus virá. Este não é o tempo do fim. Ainda que os dias sejam difíceis, assustadores, pelas misericórdias de Deus renovadas todas as manhãs, eu e você podemos ter esperança de dias melhores. E por último, a última atitude de Deus sobre a qual Jeremias depositava a sua esperança era a fidelidade. Se você vê o verso 23, você vai ver que ele começa com uma afirmação, exatamente como o verso 22. E a afirmação de Jeremias é clara quando ele diz assim: grande é a sua fidelidade. Fidelidade era a atitude, junto com o amor e a misericórdia, sobre qual Jeremias depositava a fagulha de esperança que conservava no seu coração. E sabe por que Jeremias fala sobre a fidelidade de Deus? Porque ele está se lembrando de uma postura específica de Deus. Deus é fiel, fiel a si mesmo, fiel à sua palavra, fiel às suas promessas. E por isso nós podemos descansar o nosso coração, irmãos. Se você abrir a sua Bíblia em Números 23, 19, você vai encontrar a palavra de Deus dizendo assim: Deus não é homem para mentir, nem ser humano para mudar de ideia. Alguma vez falou e não agiu? Alguma vez prometeu e não cumpriu? Sabe o que essa palavra está dizendo para nós? Essa palavra está dizendo o seguinte: não se preocupe, aquilo que Deus falou, Deus cumprirá. Ele é fiel. Talvez esteja pensando assim: pastor, mas o que tem nisso a ver? Tem tudo a ver, irmãos. Lembra de Jeremias 33? Deus não falou que Jerusalém seria restaurada. Deus não falou que o povo de Jerusalém voltaria à alegria. Deus não falou que a nação seria restaurada. Falou, era uma promessa. Se Deus é fiel e zela para cumprir as suas promessas, aquilo que Ele falou ia acontecer. E é isso que traz ao coração de Jeremias a chama da esperança, porque ele se lembra das promessas de Deus. E ele olha para a sua situação e diz assim: Deus prometeu um tempo de bênção, não é agora, então será ali na frente, porque Deus não mente. Então eu posso crer que dias melhores virão. E eu quero dizer um negócio para você: assim como Israel tinha promessas, nós também temos, e muitas, glória a Deus por isso. Quero te dar 3. 2 já estão se cumprindo hoje na minha vida e na sua, e uma se cumprirá com excelência ao final. Vamos ler? Primeira promessa, Mateus 28, 20. O que diz em Mateus 28, 20? Eu estarei com vocês até o fim. Jesus está conosco em todo o tempo. Agora, no meio de todas essas crises, agora no meio de choros, lágrimas e desespero, Jesus está comigo e com você. Ele não nos abandona quando a situação fica difícil, ao contrário, Ele nos toma em suas mãos e nos sustenta, nos carrega.
Segunda promessa que já está acontecendo, João 14, 16 ao 26, quando Jesus fala do Espírito Santo, ele diz assim: eu vou enviar o Espírito Santo e ele será para vocês conselheiro, ajudador. Irmãos, essa promessa nós estamos vivendo hoje. O Espírito Santo habita em nós, é a presença de Cristo em nós, Ele é o nosso conselheiro, é a voz de sabedoria em nosso coração, é a voz de ânimos quando estamos abatidos, é a voz de salvação, de graça, é o Espírito Santo que nos renova. Irmãos, isso acontece todos os dias. Essa não é uma promessa que passou, ela é real hoje. O nosso conselheiro, o nosso ajudador, aquele que nos sustenta e que nos mostra o caminho. Mas há uma última promessa, uma promessa que está lá em João 11, 20 ao 26, quando Jesus diz assim: todo aquele que crê em mim não morrerá, terá a vida eterna. Nós temos a garantia da salvação. Nós temos a garantia da salvação. Só por essa promessa de João 11, só por essa promessa, nós não temos motivo nenhum para desesperar o nosso coração. Porque independente do que aconteça conosco aqui, nesse mundo, nesse momento, com este corpo, não é o fim, não é o fim. Jesus nos dá a salvação, Ele nos garante a eternidade, a vida junto com Ele, junto ao Pai. Essa promessa, cada dia que passa, está mais perto da nossa vida de se cumprir, porque quando os nossos olhos se fecharem aqui nesse mundo que nada tem para nos oferecer, se abrirão na eternidade para contemplar a face de Cristo e para glorificar a Deus pelos séculos dos séculos e dos séculos. Amém e amém. Essas promessas são para nós, essas promessas são para mim, essas promessas são para você. As duas primeiras nós já vivenciamos hoje, na sua totalidade. A terceira diariamente vem se cumprindo nas nossas vidas. Irmãos, eu tenho esperança de dias melhores, porque eu sei que há promessas de Deus que ainda não se cumpriram. Nós podemos crer que dias melhores virão, porque Deus tem promessas para mim e para você a respeito desses dias. Creia, Deus é fiel, Ele não perdeu o controle da história na sua mão, Ele continua o mesmo. Fechando, nós não podemos ser boca de caos. Nós não podemos ser propagadores de pânico. Nós não podemos ser fontes que jorram desgraças. Nós não podemos alimentar a desgraça e o sofrimento das pessoas. Não. Nós podemos escolher sermos boca de esperança. Nós podemos escolher sermos boca de esperança de dias melhores. E isso não é pautado em sentimentalismo, isso não é pautado em positivismo, nada dessas bobagens, não. Isso é pautado na palavra de Deus, na pessoa de Deus, nas atitudes de Deus. A esperança que temos é real, ela não se sustenta em mim, ela não se sustenta nesse mundo, ela se sustenta na pessoa de Cristo, quem Cristo é e o que Ele pode fazer. Renove as suas esperanças pelo amor de Deus, meu irmão. Não baixe a sua cabeça, não beba da taça do pânico, não propague desgraças, renove a sua esperança, porque o nosso Salvador não mudou. Jesus é o mesmo, o seu amor, a sua misericórdia, a sua fidelidade continuam exatamente as mesmas. Então não interessa a desgraça que esteja acontecendo, não importa a crise que venha, o que vai surgir, isso pouco importa. Mantenha a chama da esperança no seu coração, seja a boca que professa a esperança de dias melhores. Sabe por quê?
Preste atenção. Dias melhores virão. Dias melhores virão. Essa crise, esse sofrimento, essa desgraça vai passar. Dias melhores virão. Renove a sua esperança no Senhor. Levante-se. Vença esse pânico e esse medo em nome de Jesus. Reacenda a chama da esperança no seu coração e deixe que ela queime poderosamente, porque a sua e a minha esperança são reais. Como diz Jeremias ao final da sua mensagem, desses versículos que lemos. E eu quero ler com você, para terminar, o verso 24 de novo. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Perceba a chama da esperança no coração de Jeremias queimando de uma forma ardente e poderosa. Digo a mim mesmo, o Senhor é a minha porção. Por isso, esperarei nele. A nossa esperança vem de Deus. E nós podemos esperar no nosso Salvador dias melhores pela frente. Renove a sua esperança. Levante-se e vença o pânico e o medo em nome de Jesus. Amém. Quero orar por você. Feche teus olhos. Que Deus reviva no seu coração a esperança que reviveu no coração desse homem que viu tanta desgraça, mas que mesmo no meio daquela desgraça toda, olhando para Deus, lembrando-se do que Deus fazia, a chama da esperança começou a queimar no coração de Jeremias. Senhor meu Deus e Pai, eu quero pedir que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha guardar o nosso coração, o nosso espírito, os nossos sentimentos. Senhor, em nome de Jesus, faz de nós portadores de esperança, porque nós temos a mensagem de Cristo, Senhor. Não há esperança maior do que Jesus. Faz de nós, ó Deus, homens e mulheres que professam a esperança, que nossas bocas não sejam, Senhor, bocas de caos, de pânico, de desgraça. Ao contrário, que possamos, ó Deus, deixar que a esperança queime em nós. Vá ao encontro dos outros, porque nós podemos crer e ter a plena convicção, a certeza absoluta de que este não é o fim. Dias melhores virão, porque o Senhor continua sendo Deus sobre toda a terra. Abençoa teu povo, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, guarde a sua vida, a sua família, e que você renove dentro de ti uma esperança viva, que te faça mudar o semblante e que traga alegria para a sua vida. Um abraço, beijo, Deus te abençoe. Tchau, tchau. Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos
majestade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo.